Existem dois tipos de torcedores. Aquele mais fanático, que não aceita que qualquer notícia contrária ao clube dele, qualquer notícia que possa gerar uma crise, que possa mostrar um problema, seja divulgada. Ele acha um absurdo. E aí ele se volta contra o divulgador da notícia. Não importa o fato, não importa se o fato é grave. O problema é quem divulgou, quem teve a audácia de divulgar. Então, esse é um tipo de torcedor. Existe um outro tipo de torcedor que ele é mais moderado, ele é mais consciente, ele analisa criticamente aquilo que é divulgado. Puxa, será que isso faz sentido? Caramba, isso é o meu clube que está fazendo, mas está errado. Poxa, então a gente precisa cobrar de quem está errando, né? É um cara mais responsável e tal. Então, esse primeiro torcedor que eu citei, ele tem muita dificuldade de compreender o papel do jornalista. Esse segundo grupo de torcedor, ele olha o jornalismo e fala, poxa, eu não vou acreditar em tudo que está sendo divulgado, mas isso aí me parece fazer sentido. Ele não ataca o mensageiro, ele se preocupa em ver o problema, a extensão do problema e o que ele pode fazer para resolver, para cobrar, para dar luz, para tentar fazer uma mobilização para que aquilo se resolva. É um assunto sempre que aparece aqui no canal, sobre essa coisa do papel do jornalismo, de como você aí do outro lado interpreta uma notícia, interpreta o papel que a gente faz aqui, existe maldade, não existe, existe bom jornalismo e mau jornalismo. Vamos lá, porque tem um clube brasileiro envolvido numa polêmica que é séria, que é grave, nessa semana aqui. E a gente de novo vai debater o papel da imprensa na cobertura de um clube. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e já diz pra mim, antes mesmo de saber da notícia, qual é o torcedor, que tipo de torcedor você é. Dos dois que eu citei na abertura do vídeo. Deixa nos comentários. Like no vídeo, se inscreve no canal, sininho ativado, dá o check no sininho, aquela esquemada de sempre, tá? Olha, City Tottenham, eu tô dividindo a tela com você aí, do site do Aposta Ganha, porque eu penei pra dar esse palpite pra esse jogo aqui, tá? Porque o City tá precisando dar uma resposta. Os dois perderam derbys no fim de semana, derrotas duras, derrotas traumáticas, e o City precisa achar um jeito, cara, dessa bola continuar chegando no Haaland, do Haaland ter a produção que sempre teve. Nesses últimos jogos aí tem uma queda no número de finalizações, no desempenho ofensivo do Manchester City. Então é um jogo em que o time vai entrar pressionado, mas o City é melhor que o Tottenham, né? Então eu acho que é favorito nas circunstâncias atuais. Vou dar um palpite em vitória do Manchester City no site do Aposta Ganha. Jogos da Premier League, jogos dos estaduais, muita coisa rolando. Aproveita o meu bônus de boas-vindas, apontando a câmera do celular para o QR Code que fica no vídeo ou clicando no link que eu deixo na descrição. É só chegar. R$5 de bônus de boas-vindas. Então já tem um valorzinho extra lá, ó. Belezinha te esperando. Vem pro apostaganha.bet, parceira do canal do Jorge Igor. A notícia é do portal UOL, dos repórteres Diego Garcia e Lucas Musetti. Vamos lá. Santos corta refeições de funcionários. Então vou ler aqui para vocês. Primeiro impacto da notícia, você fala, nossa, cortar refeição de funcionário, vai deixar os funcionários passando fome? O que está acontecendo? Não tem dinheiro nem para pagar a refeição de quem trabalha lá? Vamos avançar na leitura aqui. O Santos retomou os trabalhos nesta segunda-feira, dia 9, com uma surpresa, vale lembrar, né? Férias. Agora os jogadores voltaram, os funcionários também voltam a trabalhar na sua plenitude e tal, então o Santos volta a ter a sua rotina diária como sempre teve. E os funcionários tiveram uma surpresa desagradável. O clube vem mandando cortar refeições no centro de treinamento e criou desconforto interno, que fez o elenco pedir uma conversa com a comissão técnica e a diretoria de futebol. Neste início de ano, por ordem da gerência administrativa, o Santos restringiu o café da manhã dos funcionários e os separou por turnos, distinguindo a refeição dos jogadores para o restante dos trabalhadores, que agora precisam comer mais cedo e apenas pão, leite e manteiga. Já os atletas podem se alimentar de forma mais reforçada, com ovos, frutas, suco e outros nutrientes em horários diferentes dos funcionários, sem a possibilidade de terem qualquer tipo de contato entre eles, diferentemente do que ocorria anteriormente. Então, como é que era até o ano passado? Segundo a matéria, todo mundo comia junto no CT, tomava o café da manhã junto, jogadores e funcionários. E era o mesmo café da manhã, farto, para todo mundo. Então tinha lá ovo, fruta, pão, leite, manteiga, suco, para todo mundo. Agora, houve, segundo a matéria, uma separação. Os funcionários chegam primeiro, comem um café mais restrito, e aí vem um banquete, depois que eles levantam e vão embora, aí vem os jogadores. Aí vem um banquete para os jogadores. Você ouve assim e fala, meu Deus, mas que medida
Que medida antipática, que coisa absurda, qual a lógica disso aqui, que negócio separatista, que negócio... Tá, beleza. Aí a matéria diz que os jogadores foram cobrar a diretoria, por isso que tá acontecendo. Poxa, mas o que é isso, assim? Além disso, diárias de viagens também dos funcionários tinham sido cortadas, e aí os jogadores ficaram revoltados com a situação e foram lá na diretoria, foram no Odair Hellmann também, falar, professor, o que tá acontecendo aí? Vamos cobrar lá o Vicente Salvador, que é o gerente administrativo do Santos, que teria sido o responsável por essa medida aqui. E aí, essa medida, segundo a matéria, ela pega todo mundo que não é jogador. É roupeiro, é massagista, é fisioterapeuta, é segurança, até membros auxiliares da comissão técnica, gente que faz parte ali do dia a dia do futebol, pessoal, enfim. Negócio inacreditável. E aí, avançando aqui na leitura da matéria, enfim, o Santos foi procurado pelos repórteres, posteriormente enviou uma nota, e a nota diz o seguinte: sobre a matéria publicada no portal UOL, o Santos esclarece que houve apenas um acerto de horários para todos os profissionais que trabalham no CT Rei Pelé, alinhado entre a gerência administrativa e a coordenação de esportes do clube. Os jogadores realmente têm um horário diferenciado de alimentação e têm suplementação individualizada conforme sua carga necessária. Não houve intenção de economia, muito menos crise interna. Apenas ajustes de horários para o melhor fluxo para os jogadores, que têm cronogramas específicos de treino e de nutrição. Bom, quando essa matéria ela é divulgada, gera uma grande repercussão pela atitude que me parece muito antipática mesmo, porque, assim, austeridade financeira, a gente sabe que a maré do Santos é terrível, a gente sabe que o Santos continua vendendo o almoço para pagar o jantar, a gente sabe de tudo isso. O Santos tem uma geração de receitas abaixo do que deveria ter, que ainda tem uma dívida muito alta, não é novidade para ninguém. Mas é uma economia tão substancial assim, você retirar frutas, ovos, alguns itens um pouco mais caros e nutritivos do café da manhã de funcionários que ganham pouco, que já estão numa média salarial muito mais baixa que a do elenco, isso vai gerar uma economia tão grande a ponto de fazer o Santos se transformar numa potência. É isso aqui de fato que está onerando as contas do clube. Então já me é estranho. Não me parece financeiramente tão relevante um corte como esse aqui. Mas tudo bem. Me soa mais como mesquinharia. Mas o outro burburinho que gerou isso aqui foi em cima dos repórteres. Porque aí começa, mas tá vendo? Estão querendo criar crise no clube. Isso aqui é coisa de quem está inventando notícia para gerar clique e plantar dor de cabeça no clube. Vamos lá. Como eu já disse aqui algumas vezes, existe o bom jornalista, existe o mau jornalista, existe o bom advogado, existe o mau advogado, existe o bom jardineiro, existe o mau jardineiro, existe o bom jornaleiro, existe o bom motorista, existem os maus, existe o bom garçom, existe o mau garçom, existe o bom cozinheiro, o mau cozinheiro. Claro, óbvio, qualquer ramo de atuação, independentemente da faixa salarial, enfim, qualquer um, existem os bons e os maus. Porém, o bom jornalista, o cara que chega num portal como o UOL, ele não vai... Primeiro, ele com certeza é um bom jornalista, porque para estar num portal de grande audiência... mas eu não gosto da linha editorial do UOL, eu acho o UOL uma grande porcaria. Direito seu. Mas o cara, para chegar numa empresa desse porte e estar já há algum tempo, esse cara, ele não chegou por acaso, ele não chegou porque ele é uma porcaria, ele não chegou porque ele inventa notícia. Ele construiu uma trajetória, teve méritos para estar num veículo de grande alcance. Esse cara, gente, em condições normais, por ser um bom jornalista, por ter um nome a zelar, a matéria está assinada, ele tem o nome dele a zelar e o nome do veículo. Ele não tira da bunda uma notícia como essa. Eu já disse 500 vezes isso aqui. Não é assim que funciona. O repórter não acorda e pensa assim: eu tô tomando meu café da manhã. Ih, rapaz, eu acho que eu vou colocar lá que os funcionários do Santos não estão comendo mais ovo no café da manhã. Eu acho que isso aqui vai dar um... Não é assim, gente. A notícia chega para ele, uma fonte dentro do clube bate isso para ele, uma fonte que está revoltada provavelmente com essa situação, que faz questão que essa situação venha a público, até para tentar ver se muda o panorama. Então ela vai lá, procura o jornalista. Aí o que o jornalista faz? Ele publica de imediato? Não. Ele checa com outras fontes, ele vai ver se essa história está batendo.
se mais alguém está sabendo e está presenciando. Aí ele bate com uma fonte, bate com outra, checa aqui, checa ali, rapaz, é verdade. E numa dessa, no meio desse caminho de apuração, de checar com uma ou outra fonte, ele vai até obtendo mais informações, mais detalhes, fatos novos que ele nem tinha conhecimento quando a fonte primária passou para ele. E aí pronto, aí você tem uma matéria robusta, bem construída, bem escrita, abrindo espaço para o outro lado se manifestar, que foi exatamente o que estava ali. Então, aí as pessoas começam a perseguir o jornalista, achando que o cara vai... Você pode achar, se isso te conforta, porque você não quer ver a crise instalada no seu clube, então você acha um absurdo, você quer só jornalismo chapa branca, né? Você quer só jornalismo que informe as boas notícias que acontecem no seu clube. O que é de ruim fica para baixo do tapete. Então eu sei que você vai ter muita dificuldade para lidar com isso. Mas o bom jornalista, ele vai publicar o que é incômodo também. Lamento se você não concorda com isso. À noite, o Lucas Musetti, vou até colocar esse tweet aí. O Lucas Musetti publicou isso aqui, ó, sobre a matéria. Ele publicou uma nota de esclarecimento às 8h13 da noite de ontem, terça-feira. Reafirmo, para mim esse é o parágrafo mais importante, o segundo parágrafo. Reafirmo tudo o que está publicado ali. A nota oficial do Santos não condiz com a verdade. Houve sim uma crise interna, assim como nova tentativa de economizar. Aí ele traz uns detalhes aí, ó. Ele é mais específico. 2 jogadores chegaram mais cedo ao café da manhã, viram que no cardápio só tinha café, pão e manteiga e ficaram surpresos. Viram que esse era o café dos funcionários. O Santos tinha começado ali uma nova rotina, com horários diferentes, mas o elenco e a comissão técnica estavam com o café farto. E os funcionários, pão, café e manteiga. Os jogadores incomodados se reuniram, chamaram a comissão técnica, chamaram a diretoria e pediram mudanças. A diretoria, quando viu a revolta dos jogadores, mudou de ideia, reviu o caso. E o Lucas diz aqui, foi mesmo o Vicente Salvador, gerente administrativo, responsável por essa medida, e aí agora é o meu complemento, por essa medida esdrúxula. Por essa medida que eu gostaria muito que o Santos apresentasse, porque agora não vai mais, né? Porque agora já a medida caiu. Apresentasse apresenta a planilha. Mostra pra gente o percentual de baque, de peso no orçamento do Santos que uma medida como essa tem. O quanto de economia vai gerar e esses milhões economizados, provavelmente, né, com o corte de café da manhã de itens mais caros do café da manhã dos funcionários, esse valor vai ser revertido em quê? Na construção do novo estádio? Em melhoras salariais, em grandes reforços, em um super time para o Campeonato Brasileiro, vai pagar 50% das dívidas que o Santos ainda tem, do seu passivo tributário, do seu passivo trabalhista, vai resolver tudo. Mostra pra gente, diretoria do Santos, departamento financeiro, gerência administrativa, mostra pra gente a planilha do quão importante será essa economia. Me desculpa, é uma medida que gera... Tem pessoas em empresas, tá? E aí eu posso dizer com alguma experiência nisso, que adotam medidas que vão gerar uma economia financeira, mas que ela é muito menor do que o impacto que vai provocar no ambiente. No ambiente, na motivação das pessoas. Então você faz um corte, às vezes, de algo que é tão ínfimo diante do todo. Ah, mas gasto é igual unha, você tem que cortar todo dia. Mas precisa ver se faz sentido não só na planilha. Esse gasto precisa fazer sentido na motivação de quem está trabalhando no dia a dia, no respeito ao seu funcionário, no bom ambiente que você quer, como grupo, como empresa, como colaboradores. Então, canso de ver, e não é só em clube de futebol não, em muita empresa, eu canso de ver medida atabalhoada de quem olha só número e às vezes nem é um número tão grande, não tem nem tanto zero à direita assim, mas o cara quer mostrar serviço. Estou fazendo cortes. Olha aí, eu estou enxugando, eu estou economizando. E o cara economiza numa área que não faz o menor sentido.
Que é exatamente o que me parece aqui. Mas isso aí eu acho que muita gente concorda comigo, né? O ponto que mais gera debate aqui é sobre o papel do jornalista, publicar ou não publicar. É óbvio que isso aqui tem que ser publicado. É óbvio que quando o jornalista recebe essa notícia, checa, confirma, ele tem que publicar, porque é um fato relevante que diz respeito a um clube de futebol que é seguido por milhões de pessoas. As pessoas têm direito de saber o que acontece lá dentro. Não adianta você depois ficar irritado quando a diretoria abafa os problemas. Nossa, a gente quer transparência. A gente quer que o clube revele o que está acontecendo. Nem sempre vai partir do clube. Vai precisar de um jornalista fazer isso. E aí, quando o jornalista publica, você vai ficar incomodado? Ora, mas como assim? Gerando uma crise no meu clube? Na véspera de um jogo importante do Campeonato Paulista? Paciência, pô. Paciência. O jornalista está aqui reiterando exatamente tudo que ele escreveu. Se ele inventasse isso aqui, a comissão técnica do Santos teria vindo a público negar. O elenco do Santos teria vindo a público negar. Não, isso não aconteceu. O que é isso? O cara está inventando. Nenhum dos personagens envolvidos aqui, ele cita 2 jogadores do elenco, não cita os nomes, mas ele está falando do elenco, ele está falando do técnico Odair Hellmann, que teria sido chamado pelos jogadores, está falando da comissão técnica de uma maneira geral. Ninguém veio a público negar. Apenas o Santos, numa nota muito fria, pouco esclarecedora e que pouco entrou a fundo na questão. Então, vamos com calma. O jornalismo ele é necessário. Existe muito mau jornalista, existe jornalista que distorce, existe jornalista que só torce. Tem muita porcaria por aí fazendo jornalismo, mas tem muita gente boa também. E a gente precisa aqui louvar a coragem de quem publica coisas que não são agradáveis, de quem vai contra a manada muitas vezes, de quem deixa torcedor fanático irritadinho, mas está aqui, colocando a cara, assinando a matéria, tendo uma responsabilidade e um nome a zelar. O nome dele, o nome do veículo. Parabéns ao Lucas e qual é o outro jornalista? O Diogo, né? Deixa eu só voltar aqui no início da matéria. Parabéns ao Diego Garcia e ao Lucas Musetti. Parabéns, porque expuseram uma grande mesquinharia de quem comanda o Santos. O Santos é muito maior do que essas pessoas. Que bom que elas passam, né? E o Santos, que é gigantesco, continua. Bom, é o que eu penso, é como eu vejo. Se você pensa diferente, pode deixar nos comentários. Se você concorda comigo, a gente vai trocando ideias aí. Abraço.